Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mauro Ebert, professor de História Geral aqui do Colégio Equação Certa. Moçada, vamos lá, eu estou aqui para tirar tuas dúvidas, qualquer dúvida pontual que tenha aparecido. Na questão de número 81, a questão 81, ela diz o seguinte: pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu. Ele era uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas. É possível conceber um movimento totalitário que consiga juntar monarquia e revolução, exército real e milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à igreja e uma educação estatal que exalta a violência e o livre mercado? Olha que pergunta bacana feita pelo grande escritor Umberto Eco. O fragmento explicita uma das características do fascismo de Mussolini, reconhecido no ou na. Bem, o que está explícito no texto? Bem, vamos lá, moçada, de novo. Volta para o texto. Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura, o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu. Então, o texto já te dá essa pista, mostrando como que houve um vínculo, houve uma relação entre o Estado italiano, o fascismo de Mussolini e essa direita europeia. Então, é preciso que nós entendamos o contexto da montagem, da construção, da ascensão desse regime totalitário na Itália, em 1922. E aí já é uma dica. O ano. Lembre-se que em 18 havia finalizado a Primeira Guerra Mundial. E o cenário do imediato pós-Primeira Guerra Mundial é um cenário de caos dentro da Europa. É um cenário de crise econômica, de crise social, um elevado índice de desemprego da Europa do pós-Primeira Guerra. Indústrias fechadas, destruídas, bombardeadas, e uma grande quantidade de trabalhadores retornando do campo de batalha para as suas cidades e que não vão encontrar emprego. Então, esse cenário de crise, em meio também à consolidação do Estado soviético, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialista, havia consolidado um regime socialista na União Soviética. Isso era também um elemento de ameaça para o capital burguês, para a burguesia europeia. Então, diante desse cenário de crise econômica, crise social e a expansão de uma ideologia de esquerda, faz com que houvesse, por parte da burguesia europeia, uma inclinação em apoiar um regime que, ainda que totalitário, característico do regime fascista, ainda que totalitário, mas que se posicionou de forma contrária à expansão das ideias socialistas. O fascismo, ele se opõe ao comunismo, ao socialismo, e nesse sentido, e combateu, portanto, essa esquerda que estava avançando na Europa. Então, nesse sentido, a ideia desse Estado e o apoio da burguesia é fazer frente a esse cenário ameaçador para a burguesia. Então, o fragmento explicita uma das características do fascismo de Mussolini, reconhecido no ou na. Ora, na aliança com o capital burguês. Houve essa aliança no sentido, volto a dizer, de combater essa ameaça que estava presente dentro da Europa. Beleza? Deu para entender, camaradas? Fique aqui ligado no nosso simulado do Colégio Equação Certa.